acerca do que não falamos no passado culto. Vamos falar sobre o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Falamos da Páscoa, da ressurreição, etc., mas não falamos do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Todos os pastores, tenho notado, têm o seu problema. Em vez de pastores, é chamado de pregadores, porque o pregador sempre quer mais tempo e os ouvintes normalmente querem menos tempo. Então o pregador, por vezes, fica em grelhas por causa do tempo. Então, hoje vamos falar acerca de o poder da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos dizer juntos, glória a Deus? Glória a Deus. Para isso, amados irmãos, nós vamos fazer uma leitura no livro 1 Coríntios, e capítulo 15, é o capítulo da ressurreição de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15. Enquanto os irmãos estão abrindo, deixe-me dizer, entre os 4 evangelhos e 1 Coríntios, compreenda? Entre os 4 evangelhos e a primeira carta aos Coríntios, há um espaço de tempo que só Deus sabe. Muita gente procura saber, eu também já procurei saber, mas vamos dar 25 anos. 25 anos entre os evangelhos que foram escritos e a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É interessante, eu vou dizer mais uma vez, entre o que nós vamos ler e os evangelhos há cerca de 25 anos. Muito bem. Vamos então fazer a leitura agora no capítulo 15 de 1 Coríntios, a começar no verso 12. Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês tenham. Verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Glória a Deus. Até aqui a leitura da Santa Palavra de Deus. Oremos. Pai eterno, Senhor Todo-Poderoso, aqui estamos mais uma vez, Senhor, lendo a Tua Palavra para tentar explicar aos nossos corações. Nos entregamos ao Teu cuidado, quem está falando e também quem está ouvindo. Que o Teu Espírito, Senhor, possa conduzir a cada um de nós e ajude-nos a entender o que a Tua Santa Palavra fala aos nossos corações. No nome santo do Senhor nós oramos e os amados irmãos dizem amém. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, está escrito assim: mas Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus. E Jesus, se ele viu Jesus ressuscitou.
ouçam-me terras, ouçam-me homens, ouçam-me senhoras, Jesus ressuscitou. E continua. Vi a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Jesus ressuscitou ou não? Porque não crer que Jesus ressuscitou? Para Jesus estar à direita de Deus, não só está vivo, mas está também à direita do trono eterno de Deus. Aleluia! A ressurreição é confirmada, a ressurreição de Jesus é confirmada pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Sem essa bênção maravilhosa, sem essa coisa que não sei explicar, essa ressurreição, sem isso ter acontecido, nada do resto acontecia, nem nós estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque Jesus ressuscitou e está vivo para nunca mais morrer. Temos alguns pontos para tratar sobre esse assunto e agora vamos tratar do terceiro. Quando Paulo ia no caminho de Damasco com a intenção de prender os crentes daquela cidade, quem foi que lhe apareceu? E quem falou com ele? Foi o Cristo ressuscitado. E caindo Paulo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Glória a Deus! Jesus está vivo para nunca mais morrer. Quarto, sabemos porque está escrito que depois da sua ressurreição, Jesus, durante 40 dias, se apresentou aos discípulos com muitas e infalíveis provas. Por isso, seus discípulos estavam preparados e convictos para irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a todos os povos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Se Jesus não tivesse ido para o céu, o Espírito Santo não teria vindo para derramar a sua virtude sobre os seus servos. Jesus já tinha prometido, quando estava despedindo dos seus discípulos, dizendo: eu vou, mas eu vou vos mandar o Consolador que vai ficar convosco. Eis aqui o Consolador, que é o Espírito Santo. Continuou Jesus dizendo: que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Espírito Santo veio porque Jesus foi. Louvado seja o nome. Meus irmãos, essas coisas alegram o nosso coração e nos dão convicção onde estamos e o que estamos fazendo, porque Jesus ressuscitou e por causa disso tornou-se o Salvador do mundo, que ninguém pode tirar o lugar, nem com crenças, nem com seja lá o que for. 5. Os discípulos de Jesus estavam dispostos a dar sua vida pela causa do Senhor Jesus. Amados irmãos, até onde eu sei, todos eles deram a vida por Jesus, por crer em Jesus. Até mesmo o apóstolo Paulo, que não era dos 12, também foi assim. Alguma coisa acontece que nós não podemos compreender? Não fale, fique calado, olha para cima e louva a Deus.
alguma coisa na tua vida, mesmo na Sagrada Escritura, que não podes compreender, olha para o Senhor e louva a Deus, mais nada. Não temos nada para dizer ao Senhor nesse sentido. O que o Senhor faz, sabe o que é que está fazendo. Estou absolutamente certo, quando aquela cabeça rolou para o chão do palo, o Senhor estava consolando o seu coração. Pensa nessas coisas, amados. Os discípulos de Jesus estavam dispostos a dar a sua vida pela causa do Senhor Jesus. E eu, e nós, se fosse necessário, o Senhor faria conosco o que fez com eles, porque Deus é bom, Deus é um Deus de amor e Deus tem uma recompensa para cada um. Aquele que era meu Salvador e tinha ressuscitado dos mortos, Jesus está vivo. Jesus Cristo confirmou que o trabalho de resgate das nossas vidas foi consumado com a sua ressurreição. Verdadeiramente, ele morreu, Jesus. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, conforme estava profetizado. 6. A restauração física, a ressurreição física de Jesus em corpo incorruptível, isto é, em corpo celestial, em corpo espiritual, era um requisito, era uma coisa que era necessária para a consumação ou a completação do plano de Deus relacionado conosco, comigo e consigo. Vou dizer este princípio. A ressurreição física de Jesus em corpo incorruptível, em corpo espiritual, era um requisito para a consumação do plano de Deus relacionado conosco. Jesus teve de ressuscitar a fim de realizar conosco para nos acontecer o mesmo. Esse corpo que está aqui falando, um dia vai acontecer o mesmo. O Senhor nos vai ressuscitar porque o Senhor porque o Senhor morreu por nós e ressuscitou por nós, e um dia nós vamos ressuscitar, porque Jesus é a ressurreição. Aleluia! Glória a Deus. Amado irmão, guarda isso na tua mente, guarda isso no teu coração, porque isso é as armas que nós temos contra o inferno e contra o nosso inimigo. Então, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação e também para nossa salvação. Esse é o que vem acerca da salvação, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, estão vendo a importância da ressurreição de Jesus? E tu creres que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, serás salvo. Ninguém é salvo sem crer que Jesus ressuscitou. Aleluia! E ainda para a nossa regeneração, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Acabei de ler em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Eu estou falando da Bíblia. Verse 7. Vamos agora ao 7. 7 diz assim: sepultados com Jesus no batismo. Esse batismo aqui é muito importante, mas eu não vou usar muito tempo com isso. Esse batismo aqui é um batismo que acontece em nós, não no batistério. O batistério fala de um batismo que nós somos batizados em Cristo. Por agora fica assim: nele também ressuscitaste
Paulo está dizendo isso aos irmãos em Corinto. Nele, em Jesus, também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos. Tudo isso acontece, presta atenção, porque Jesus ressuscitou. Alguém pode dizer e comentar o que gostar, mas Jesus ressuscitou. O diabo tem enganado muita gente que não quer falar. Jesus ressuscitou, está ressuscitado, está vivo e nunca mais vai morrer. Jesus é eterno e pela graça do Senhor, tornando-me o mais pequenino possível, um dia nós vamos ressuscitar também, se por acaso nós não formos arrebatados no arrebatamento da igreja. Se o Senhor viesse agora, seríamos arrebatados, iríamos no arrebatamento, não tinha mais nada para ressuscitar. Seríamos transformados e estaríamos com o Senhor para sempre. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não o remover... Ok, deixa eu explicar isso aqui. Também, como uma verdadeira figura, agora o Senhor nos salva. O batismo, não com o batismo de remover a sujeira do corpo, mas com o compromisso de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Eu acabei de ler em 1 Pedro 3, 21. Vamos ao nosso ponto 8. Estamos quase terminando, meus irmãos. A ressurreição de Cristo Jesus é a manifestação do poder de Deus na vida do crente. Está escrito assim: tendo Deus iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando. Porque Jesus ressuscitou, a acontecer toda essa lista que acabei de ler para os irmãos. Segundo assim ressuscitando o Senhor dos mortos e pondo a Jesus à sua direita nos céus, acima de todo o principado e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século que há de vir. Jesus não está só vivo, mas Jesus está no trono com o Pai. Aleluia! Jesus é o Rei dos Reis, Jesus é o Senhor dos Senhores, e não interessa o que é que queiram dizer, falar. Vamos ao outro ponto que segue. E porque Jesus Cristo ressuscitou e vive eternamente, está escrito o que eu vou ler agora. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Jesus. Quando foi que alguém de nós já morreu que já nos ressuscitou? O que Deus promete, Deus cumpre. O que Deus promete é como se já tivesse acontecido. Preste atenção ao que eu estou falando. Mas Deus, eu vou repetir, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, a quem? A nós, que nos amou a nós,
Estando nós ainda mortos, isto é, perdidos, antes de sermos salvos, em nossas ofensas, ok? Nos vivificou juntamente com Cristo. Quando Deus deu a vida a Jesus, ressuscitando a Jesus, nos vivificou, os salvos, juntamente com Cristo. O que é para nós já está garantido, não vai acontecer, já aconteceu no plano de Deus. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Jesus. O que vai acontecer diante de Deus já é acontecido. Dê a glória a Deus. Aleluia! O que Deus promete, Deus dá. O que Deus diz que nós vamos ter, nós vamos ter. Mas tu és um pecador, tu nem és um pastor, tu nem és isso, tu não és aquilo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor não está falando de pastores nem de ovelhas, está falando disso que os irmãos estão ouvindo. E mais ainda, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Leia isso em casa, por favor, e até que isso fique bem marcado em ti, para te mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Está escrito realmente que a igreja vai reinar com Jesus, não está? Quantos irmãos sabem disso? Que a igreja vai reinar com Jesus? No livro de Deus, isso já está no plano. Deus é maravilhoso, amados irmãos. Gasta menos tempo fazendo coisas que tu fazes e gasta mais tempo aproximando-te de Deus. Seja lendo, seja orando, seja lá o que for. Vamos continuar, estou quase terminando. É a segunda vez que eu estou dizendo, não é? E também, porque Jesus Cristo, está escrito assim, e também porque Jesus Cristo ressuscitou, temos a garantia que ressuscitaremos também. Está escrito em 1 Coríntios 15, 20, que diz assim, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias, o primeiro dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias é o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ora, Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. 1 Coríntios 6, 14. Um dia nós podemos morrer, sem dúvida, antes do arrebatamento da igreja. Mas se nós morrermos, fica descansado, fica descansada. Cristo Jesus, o teu Salvador, vai te ressuscitar. O mundo não tem isso para dar, nem o inimigo pode tirar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem são estes nós que está aqui? Nós e nós e nós. Esses nós são a igreja de Cristo Jesus, os filhos de Deus, aqueles que não tiveram vergonha de voltar atrás dos seus caminhos, voltar-se para Jesus, aceitar o Senhor Jesus em seus corações. Estes são filhos de Deus. São esses filhos de Deus que têm tudo isso prometido pelo Deus, o Pai eterno, que não pode falhar. Por isso, seja feliz,
goza a tua vida feliz e venha a Jesus, tu ainda não vieste. Se alguém me escuta que não sabe se é salvo ou não, por favor, converse com o pastor da vossa igreja, converse com alguém e faça o necessário para ter o encontro com Jesus enquanto estás vivo, porque depois de morto a história é totalmente diferente. Que Deus te abençoe rica e poderosamente e que quando ouvires a voz do Senhor, abre o teu coração e diz: Senhor, eu quero ser teu. Sobre essa palavra, nós vamos fazer uma oração, terminando também nossa reunião. Eu vou chamar o nosso irmão diácono Emmanuel, e ele está chegando aqui acima, e ele vai fazer essa oração, nos despedindo e pedindo para qualquer pedido que os irmãos tenham, já se podem pôr em pé, e também quem nos está ouvindo, se tem algum problema, se quer levantar a sua mão diante de Deus, Deus te vê tanto no templo como na sua casa, e Ele é poderoso para te ajudar e resolver os teus problemas. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, porque o nosso Redentor está vivo. Oremos com o nosso amado irmão. Glória a Deus, aleluia. Graças te dei, meu Pai, pela palavra maravilhosa que tu escuta aos nossos corações. Dá-nos, Pai Santo, sempre este entendimento para receber este alimento precioso que só tu podes nos dar, querido Senhor. Graças te dei pela palavra, graças te dei pela tua presença, graças te dei por teus filhos que aqui estão, meu Pai. Eu te dei graças. Nós te louvamos, Senhor. Seja louvado o teu nome. Sobre os doentes, querido Senhor. Abençoa, Pai Santo, o nosso irmão Justinho, o nosso irmão José, Pai Santo. Oh, meu Pai, o nosso irmão Fátima, querido Senhor. Vai ao encontro de cada um deles, só tu sabes e conheces, Pai Santo, cada situação, meu Deus, e dá-lhes o resto é verdade, Senhor, tem compaixão deles. Que a tua presença, Pai Santo, seja sempre constante. De vitória, uma semana de paz, Pai Santo, no nome santo de Jesus, eu te peço, eu te rogo e eu te agradeço. Amém. Amados em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a companhia do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares, em vossos lares, em nome de Jesus. E os amados irmãos dizem: Amém. Temos terminado, amados.